Muito bem, o meu bom dia para todos que estão agora tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu protelei um pouco em gravar esse vídeo e para falar do assunto da Telex Free, mesmo já tendo postado no Facebook algumas colocações por escrito, mas aguardei o momento certo, o momento preciso de se manifestar. Eu acho que esse é o momento mais importante, porque muita gente se manifestou no início, quando a Justiça do Acre bloqueou as atividades da empresa, o trabalho dos seus divulgadores, e muita gente se manifestou de cara, protestando, imaginando que o problema se resolveria de imediato. Se tivesse sido resolvido de imediato, essa gente sairia como os grandes heróis, os grandes defensores da empresa, os grandes defensores dos divulgadores, mas a coisa não foi assim, como nós sabemos que não é quando se trata de justiça e principalmente quando se tem outros interesses escusos e escuros por trás dessa decisão. Hoje, passados já uns 30 dias, a gente já começa a ver algumas dessas lideranças abandonando o barco, pulando fora, deixando a empresa entregue à sua própria sorte, usando das mais deslavadas desculpas, coisa realmente de gente que não tem o mínimo espírito de liderança, o mínimo espírito de fidelidade. Porque tudo que acontece hoje com a Telex Free e que prejudica mais de 1,5 milhão de pessoas, não foi culpa da empresa, foi culpa da justiça acreana, que solta uma liminar de uma maneira completamente errada, porque pelo que eu já conversei com pessoas que eu conheço, que fazem parte da área da advocacia, uma liminar só pode ser proferida por um juiz quando ele tem provas robustas de crimes praticados por aquela pessoa ou por uma empresa. Nunca uma liminar pode ser lançada ou entregue por um juiz apenas por indício, como foi o caso da Telex Free. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que há por trás disso? Por que foram escolher exatamente uma juíza lá no Acre? Por que não escolheram uma juíza num grande centro do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Por que não escolheram? Por que foram escolher exatamente no Acre, onde, pelo que se vê pela imprensa, uma grande parte da justiça acreana é envolvida em escândalo? Muitos dizem que é a justiça mais corrupta do Brasil. E pasmem os senhores, um mês depois dessa aberração jurídica, as empresas concorrentes, Oi, TIM, Vivo, Claro, começam a lançar no mercado o aparelho VoIP. Não é muito interessante? Será que isso é mera coincidência ou essas empresas estão verdadeiramente por trás do que aconteceu via Acre? É uma pergunta que eu deixo no ar. Os bancos, porque a Telex Free revolucionou o mercado do marketing multinível. Por que revolucionou? Porque ela trouxe uma proposta que até então nenhum marketing multinível havia trazido. Os marketing multiníveis sempre existiram, mas sempre remuneraram muito mal, sempre foi uma atividade que dava lucros estupendos a apenas uma minoria, a grande maioria não tinha essas vantagens, e a Telex Free inovou, deixando para repartir para os seus divulgadores 62% do seu lucro. Aí, por que isso incomoda os bancos? Porque, paz, meus senhores, se você colocar R$3.000 num banco, na poupança, no final do mês você vai ter lá R$3.015. Isso é uma barbaridade. Isso é que é crime contra a economia popular. Se você pegar os mesmos R$3.000, comprar uma family da Telex Free, onde você está comprando antecipadamente um pacote com 50 linhas VoIP, você só por ser um divulgador da empresa, só por você se prestar a todos os dias, postar 5 anúncios de venda VoIP, e onde essas vendas VoIP vão lhe trazer uma comissão, você já é remunerado com a quantia de R$800 por mês. Porque o dinheiro que normalmente as empresas gastam, e são bilhões na propaganda tradicional, na mídia escrita, falada e televisiva, quando se gasta bilhões para divulgar uma propaganda na TV Globo, quando se gasta bilhões por artistas famosos. Então, ao invés de usar esse procedimento, que é o tradicional, as empresas optam
em pegar essa quantia estratosférica de dinheiro que vai para a televisão, que vai para os grandes artistas e direcionar para os seus divulgadores, que fazem a divulgação boca a boca e que traz um efeito impressionante. Haja visto que em apenas 1 ano e meio, 2 anos, a Telex Free já tinha 1,5 milhão de divulgadores. Isso é muita coisa. Em 1 ano e meio de atividades, já comprou a Vox Braz, uma empresa de telefonia pronta para se expandir por todo o Brasil, distribuindo celular, TV a cabo, internet. Olha, isso mexeu profundamente com a concorrência, isso mexe profundamente com a rede bancária, que é uma agiotagem oficial. Isso é que é crime contra a economia popular. Então, não interessa ao sistema político brasileiro ver um povo próspero. Interessa ao sistema político brasileiro ver a grande massa dependente de Bolsa Família, porque é a compra de voto institucionalizada. Cada pessoa que recebe um Bolsa Família vai votar nos candidatos do PT. Então não interessa ao governo, que no momento é o PT, mas se fosse o PMDB, PSDB, seria a mesma coisa. Não interessa a esse sistema político que aí está estabelecido que o povo prospere. Interessa sim que o povo continue com aquela mentalidade de escravo, porque a escravidão ainda reina no nosso país. O que os escravos tinham direito? Os escravos trabalhavam horas e horas de trabalho, 12, 15, 18 horas por dia, e recebiam uma alimentação fajuta e um lugar para se abrigar do sol e da chuva. Trabalhava apenas por isso. Ora, a grande massa do povo brasileiro que ganha salário mínimo não vive numa situação de escravatura? O que se paga com o salário mínimo? Dá para comprar comida para uma família de 4 pessoas? Um salário mínimo dá condições da pessoa pagar moradia, dá condições de comprar remédio, dá condições de comprar roupa, dá condições de comprar sapato, dá condição de lazer? Claro, é evidente que não. Então a grande maioria dos brasileiros vive num sistema de escravatura. Trabalham como escravo, trabalham para receber uma miséria que não dá nem para moradia, não dá nem para comida. Essa que é a grande realidade. Então não interessa ao sistema dominante que de repente apareça uma empresa que decida remunerar bem as pessoas que trabalhem para ela. Alguns engraçadinhos dizem assim, mas isso é ganhar dinheiro fácil. Quer dizer, é aquela mentalidade que eu estou falando para vocês de escravo, que interessa que o povo trabalhe 12, 14, 16, 18 horas por dia em troca de um salário mínimo. Porque se alguém resolve remunerar a pessoa de uma maneira um pouco mais digna, aí já se diz que está ganhando dinheiro fácil. Essa é a mentalidade do brasileiro, infelizmente. E é isso que acontece hoje com a Telex Free. O método utilizado pela Telex Free começou a ser seguido por outras empresas de marca multinível, que eu não vou citar o nome aqui, mas que fazem exatamente a mesma coisa, seguem o mesmo projeto. Aí você diz assim, pastor, mas como a gente saber se é uma pirâmide, se não é uma pirâmide? Olha, meu querido amigo, meu querido irmão, uma pirâmide financeira tem uma fórmula matemática que é o que caracteriza a pirâmide. Primeiro, a pirâmide financeira não tem produto, não tem serviço, só tem grana. E ela usa uma fórmula financeira que é como a pirâmide de Ponzi, que é a seguinte, é uma progressão geométrica. 2 que traz 4, que traz 16, que traz 32, que traz 64, que traz 128 e vai por aí afora. Então, se a Telex Free fosse uma pirâmide financeira, para ela hoje ter 1,5 milhão de pessoas divulgando, recebendo absolutamente em dia aquilo que faz jus a que tem direito. Para isso acontecer, se fosse uma pirâmide financeira, teria que ter cadastrado 250 milhões de pessoas. Nem a população inteira do Brasil daria para sustentar. Por isso que se combate pirâmide financeira, porque ela não é sustentável, ela vai, chega uma hora que ela quebra, e só os que iniciaram é que se sustentam. A Telex Free não, você faz um contrato anual, 12 meses, você renova esse contrato, outra vez se querendo, né? Então não é ad eterno, não é ad infinito, então há uma diferença brutal entre o que é uma pirâmide financeira e o que é uma empresa de marketing multinível. Então, os políticos, você vê, os nossos políticos, por exemplo, são os políticos mais caros do mundo. E você não vê as pessoas que criticam a Telex Free criticar a classe política com tanta veemência, né? Você não vê as pessoas que criticam a Telex Free
que dizem que é uma pirâmide financeira, que é uma fraude, né? Criticaram, por exemplo, o sistema bancário. Você vai comprar uma casa num banco, financiado por um banco, você paga 6 casas. Compra uma e paga 6. Você deixa o teu dinheiro num banco, vai receber 0,5% por mês, colocou 3 mil, recebe 3.015 reais. E se alguém da tua família for pegar um empréstimo daqueles mesmos 3 mil, o banco vai emprestar a juros exorbitantes de 9%, que com as taxas, quando você converte de tudo, chega a 14%, 15%. Isso é uma roubalheira, isso é uma agiotagem oficial, isso é que é crime contra a economia popular. Por que que o Ministério Público do Acre não tem a coragem de intervir e lançar uma liminar, pedir a juízo uma liminar contra a rede bancária, acusando os bancos de agiotagem, pedindo para parar as atividades dos bancos? Por que que o Ministério Público do Acre não pediu a juíza, ou não pede, para soltar uma liminar contra as empresas de bebida alcoólica, cerveja, uísque, e vai por aí afora, vodka? Porque aí não precisaria de indícios, porque as provas são robustas de que o álcool é responsável pela grande maioria dos acidentes de automóveis, o álcool é responsável pela grande maioria dos crimes, da violência que se estabelece na sociedade. Por que que o Ministério Público do Acre não pede a juíza para soltar uma liminar contra as fábricas de cigarro? Aí não precisaria de indícios, porque as provas estão aí com a medicina robustas de que o cigarro mata, o cigarro é responsável por um sem número de doenças e enfermidades que, para ser tratadas, exige do governo o gasto de bilhões e bilhões de dólares, que o cigarro causa câncer, que o cigarro corrói a saúde da população. Por que o digníssimo Ministério Público do Acre não tem a coragem de fazer isso? Por que fazer contra a Telex Free? Que interesses há por trás disso? O que se passa? Já chegou a hora, já passou da hora de alguém responder diretamente a isso. Essa que é a grande realidade, essa que é a grande verdade. Eu quero parabenizar o senhor Carlos Costa. Nunca mantive contato com ele, nunca estive com ele, mas entendo a posição que esse homem está passando. Imagine ele como responsável, o porta-voz direto da empresa Telex Free, dando a cara a tapa, indo à Polícia Federal, atendendo a todas as convocações, a todas as intimações, postando os vídeos, né, dando satisfações a todos os divulgadores. Mas algumas pessoas dizem, nós não queremos só ouvir que estamos trabalhando, e querem que ele diga o quê? Será que nós não temos consciência de que a pessoa não pode dizer além do que está acontecendo? Se não tem uma posição, se o corpo jurídico está trabalhando e está se lutando contra um esquema violento de concorrência desleal, está se lutando contra um jogo sujo, que se você não tiver paciência e se você não se postar ao lado da empresa Telex Free, você vai ser prejudicado. A concorrência está pouco se lixando para você. Eles querem ganhar a fatia de mercado, eles querem pulverizar a empresa para arrastar você para o lado deles. Você já imaginou o que será daqui a alguns anos a Voxbras? Se hoje já tem 1,5 milhão de anunciantes, de divulgadores, esse 1,5 milhão já se tornarão consumidores da Telex Free de linha de celular. Esse 1,5 milhão já se tornarão consumidores da TV a cabo, vão deixar a Globo, vão deixar a Sky, vão deixar a NET. Esse 1,5 milhão de pessoas que fazem hoje a divulgação da Telex Free vão tornar que outras milhões e milhões de pessoas se tornem consumidoras da telefonia da Voxbras. É isso que está incomodando. Este é que é o grande lance, esse é que é o grande problema. Nós precisamos acordar, nós precisamos enxergar, nós precisamos lutar juntos. Olha, minha família participa da Telex Free, minha família participa de outra empresa de marketing multinível, que eu não vou citar o nome aqui, porque não é uma questão de ética, viu? Mas todos eles, meus filhos, e a minha opinião para eles vale muito, é o seguinte: enquanto não se resolver o problema da Telex Free, não adianta se fazer convite para outros marketing. Eu acho isso uma desonestidade. A pessoa que sabe que o outro faz parte da Telex Free e vê um momento difícil como esse e aproveita para convidá-lo para vir para a sua empresa, é uma pessoa desonesta, mau caráter, que tira proveito da situação. E quem aceita esses convites, mais mau caráter ainda é. É como aquela esposa
que casou com o marido estava bem de vida, lhe proporcionou um bem-estar, uma boa casa, um bom automóvel, boas roupas, bons sapatos, bons médicos, boas viagens de lazer. Mas aí um dia alguém coloca esse marido numa situação difícil, ele é vítima de uma calúnia, de uma injúria, os seus negócios começam a ir por água abaixo, ele não pode mais manter provisoriamente aquele padrão de vida que vinha dando à esposa, e a esposa simplesmente esperar um mês e dizer: eu esperei um mês, já que você não resolveu o teu problema, eu estou indo embora para o outro, tem outro ali que acenou para mim, que banca o que você bancava. É exatamente isso que acontece com esses pseudos líderes que abandonaram a Telex Free. Eu não abandono, eu vou até o último dia, até o último instante. Quer ela continue, quer ela pare, porque a covardia não pode fazer parte do nosso currículo. Nós temos que ter dignidade, nós temos que ter postura, nós temos que ter uma coisa chamada fidelidade. 30 dias é muito pouco. Eu admito uma pessoa simples que entrou, que depende daquela migalhazinha de R$800 para viver, que ela procura uma outra solução. Mas um grande líder, que ganha milhões e milhões e milhões, que está com as burras cheias de dinheiro, que a sua conta bancária não tem mais onde botar dinheiro, pular fora do barco, isso é mau caratismo. Isso é uma falta de caráter que não há palavras para expressar isso. Então, é esta posição que eu queria colocar, dizer a todos os divulgadores da Telex Free e de outros marketing multinível, que se uma quebrar, as outras vão quebrar juntos. Não tem nenhuma dúvida, porque é tudo igual, é tudo o mesmo esquema, e é honesto. Mas lembrem-se que há 40 anos atrás, aproximadamente, o cara que decidia ser sambista, ou cantor de samba, ou compositor, era tido, naquela época, pela sociedade, pela polícia, como malandro, como vagabundo. Muitos foram perseguidos, não eram aceitos na sociedade, mas hoje, 40 anos depois, os sambistas são reverenciados como grandes gênios da música, como grandes gênios da interpretação, como grandes intérpretes. Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde com o marketing multinível na nossa nação. O marketing multinível é uma tendência mundial de mercado. É que nós somos um país de terceiro mundo atrasado, as pessoas nem sabem o que significa marketing multinível. Você fala de marketing multinível, a grande maioria da população diz: é pirâmide. Não sabe o que é pirâmide, não sabe o que é marketing multinível. Uma coisa que nos Estados Unidos da América, nos países do primeiro mundo, é tido como a coisa mais normal do mundo, é uma tendência de mercado, todo mundo participa, todo mundo ganha seu dinheirinho, uns mais, outros menos, de acordo com a sua capacidade de trabalho, de acordo com a sua capacidade de desenvolver o negócio. Então, fica aqui o meu protesto e o meu apoio à Telex Free na pessoa do senhor Carlos Costa.